Naquele palco iluminado, no ápice do que eu imaginei ser o dia mais feliz da minha vida, o sapato remendado que vesti com orgulho finalmente se partiu. Não foi o barulho da sola se soltando que me humilhou, mas o riso abafado que veio da minha nora, Ana Paula, e de sua filha, Sofia. Um riso frio, agudo, que ecoou no silêncio daquele auditório e se cravou no meu peito como uma faca. Elas não riram do sapato, mas de mim, da minha pobreza, da vida inteira de sacrifícios que eu costurei para que meu neto, o meu Tiago, pudesse brilhar. O sapato que por décadas me acompanhou, de repente me traiu. E as lágrimas que eu tentei segurar, por orgulho, se misturaram com a vergonha enquanto eu sentia o olhar do meu neto, tão cheio de compaixão. Ana Paula murmurou algo sobre a pobreza que não se esconde, mas o veneno em sua voz dizia muito mais. Ela e a filha me olhavam de cima, como se toda a minha vida, a vida que eu dediquei a elas, não passasse de uma piada de mau gosto. E a dor não era só minha, era a dor de um esforço silencioso, de cada cêntimo economizado, de cada remendo feito à mão para que o meu Tiago pudesse ter o futuro que ele merecia. No meio daquele salão, com as pessoas passando ao meu redor e o som da formatura ecoando, entendi que aquele não era só um riso de desprezo. Era o prenúncio de algo muito maior. Um conflito que eu nem imaginava que existia, mas que agora, com a minha dignidade em farrapos, se mostrava tão real. Era como se aquele sapato fosse a ponta de um iceberg, e a humilhação que eu senti fosse apenas o primeiro sinal de uma traição que viria a seguir. Mas será que a mulher que foi chacota no palco da vida de seu neto conseguiria de alguma forma reverter o jogo? Se a minha história, a história da viúva Célia, toca o seu coração, me acompanhe até o fim. E se você quiser continuar a ouvir relatos reais como este, se inscreva e compartilhe. Talvez a próxima história seja a sua, ou a de alguém que você conhece. O meu nome é Célia de Medeiros. Tenho 78 anos, e a verdade é que sempre vivi com pouco. Desde os 16 anos, a máquina de costura foi a extensão das minhas mãos. O zumbido constante do pedal, o cheiro do ferro quente e o toque áspero dos tecidos passaram a ser o ritmo dos meus dias. Nunca precisei de muito, apenas de honestidade no trabalho e da presença do meu neto Tiago, que criei como filho. Viúva desde os 56, aprendi a não esperar ajuda de ninguém, só a minha própria disciplina e as pequenas alegrias da vida, como ouvir o sino da Sé Nova ecoando pelas ruas estreitas de Coimbra. Na manhã da formatura dele, acordei antes do sol nascer. Fiz o meu café preto, forte como sempre, e deixei o pão torrar até espalhar o cheiro pela cozinha pequena. Enquanto passava manteiga na fatia, olhei para o par de sapatos que estava ao lado da cadeira. Pretos, antigos, mas lustrados até onde consegui. Eu mesma já tinha remendado a sola 2 vezes. Vão aguentar só mais hoje, murmurei para mim, sem imaginar que seriam justamente eles a me expor. Vesti meu melhor vestido azul marinho, aquele que guardava para ocasiões importantes. O tecido já mostrava sinais de uso, mas ainda tinha dignidade. Prendi o cabelo num coque simples, borrifei uma gota do perfume barato que ganhei da Dona Fátima no Natal e fiquei esperando o Tiago vir me buscar. Ele chegou sorridente, com a beca na mão. O orgulho encheu meu peito, quase abafando o frio da manhã. "Avó, está linda", ele disse, e essas 3 palavras foram meu alento antes do que viria. Quando entramos no auditório da universidade, senti logo o olhar de Ana Paula, minha nora, percorrendo-me de cima a baixo. O perfume caro dela, adocicado e enjoativo, misturava-se ao cheiro de flores no saguão. Foi durante a cerimônia que aconteceu. No silêncio entre 2 discursos, ouvi um estalo. A sola do meu sapato cedeu e soltou-se de vez. O barulho seco ecoou nos meus ouvidos mais do que na sala. E então, o riso abafado. Primeiro da Ana Paula, depois da filha dela, Sofia. "Olha só, nem sapato decente a velha tem", cochichou Sofia, mais alto o bastante para quem estava perto ouvir. O sangue subiu ao meu rosto. Senti a garganta seca, a mão trêmula no colo. Continuei imóvel, como se não tivesse escutado.
Tiago olhou para mim com os olhos marejados, e aquele olhar de compaixão doeu mais do que a risada delas. Eu queria que ele me visse forte, mas naquele instante parecia que toda a minha vida de sacrifícios se resumia a um sapato rasgado. O cheiro de tinta fresca da parede, recém-pintada do auditório, misturava-se àquele clima pesado. Eu tentava fixar os olhos no palco, onde chamavam os nomes dos formandos, mas a frase ecoava como uma martelada dentro de mim. Nem sapato decente. Quantas roupas eu já costurei para Ana Paula? Quantas vezes ajeitei a barra de um vestido dela sem cobrar um tostão? E agora, na frente de todos, eu era reduzida a um objeto de escárnio. O coração batia forte, como se cada riso abafado fosse uma agulha perfurando o meu peito. Pensei em levantar e sair dali, mas o medo de manchar o dia de Tiago me manteve sentada. Passei a mão discretamente na sola solta, tentando fixá-la com a ponta dos dedos, como se fosse possível colar dignidade naquele instante. Tiago sussurrou: "Avó, não liga. Por favor, não liga." Mas como não ligar se a ferida já estava aberta? Respirei fundo, fechei os olhos por um instante e prometi a mim mesma que não daria a elas o espetáculo de me ver chorar. Continuei ali, rígida, até o fim da cerimônia. O sino da universidade tocou quando os alunos jogaram os capelos para o alto, mas o som que ficou gravado na minha memória não foi o das palmas, e sim o da risada abafada de Ana Paula. Eu ainda não sabia, mas aquele sapato rasgado era só o primeiro estalo de uma rachadura muito maior. Na saída da cerimônia, o sol de Coimbra refletia no calçamento de pedra e me cegava por instantes. Eu caminhava devagar, arrastando o pé com o sapato sem sola, tentando esconder o defeito, mas cada passo parecia gritar mais, alto do que a minha própria voz. O cheiro das castanhas assadas que vinham da esquina me trouxe de volta à realidade, mas logo foi abafado pelo som dos risos de Ana Paula e Sofia atrás de mim. Ouvi quando Sofia disse, em tom de deboche: "Se soubesse que vinha assim, nem teria aparecido." Senti o rosto queimar, mas continuei firme, segurando o braço de Tiago. Ele tentava desviar a atenção, falando do futuro, dos planos depois da formatura, mas a sombra da humilhação já tinha se instalado em mim. Chegamos à porta do restaurante onde faríamos o almoço de comemoração. O lugar era aconchegante, com paredes de pedra e cheiro de bacalhau assado no ar. No entanto, para mim, aquele ambiente parecia uma prisão. As conversas alegres dos convidados se misturavam ao barulho dos talheres e ao som abafado do fado que tocava baixo no rádio, mas tudo soava distante. Ana Paula puxou a cadeira para sentar-se em frente a mim e lançou um sorriso que mais parecia uma vitória pessoal. Eu evitei seus olhos e ajeitei o vestido no colo, tentando não mostrar a sola solta do sapato. Tiago, em sua inocência, tentava erguer o clima. Contava histórias da universidade, dos colegas, das madrugadas em claro estudando. Eu sorria, mas o sabor do peixe grelhado que me serviram parecia cinzento, sem graça. A cada garfada, eu pensava em quantos turnos extras de costura eu já havia feito para que ele tivesse livros, roupas e até o próprio terno que usava naquele momento. E mesmo assim, diante de todos, eu tinha sido ridicularizada. O que mais eu precisava sacrificar para ser respeitada? Em um momento de silêncio, Ana Paula se inclinou para Sofia e, em voz baixa, mas audível, comentou: "É por isso que nunca a levei a nenhum jantar da empresa. Ia ser uma vergonha." O estalo no peito foi tão forte que precisei beber um gole de vinho para disfarçar o tremor nas mãos. Tiago ouviu. Eu vi no olhar dele. Mas ele mordeu os lábios e não disse nada. Essa omissão doeu quase tanto quanto as palavras. Eu queria que ele me defendesse, mas compreendi que estava preso entre o amor à avó e o medo da mãe. Passei o resto do almoço em silêncio, mexendo o bacalhau no prato, sentindo o cheiro forte do azeite e do alho subir até enjoar. O riso de Sofia era estridente, cortando o ar como uma navalha. A cada vez que ela olhava para os meus pés, eu sabia que era do sapato que falava. Nunca um par de calçados tinha me parecido tão pesado, tão impossível de carregar. Eu já estava cansada de ser motivo de chacota, mas, naquela mesa, cercada de gente que dizia ser família, percebi que o que doía não era o sapato rasgado, e sim
a indiferença com que tratavam uma vida inteira de sacrifício. Quando finalmente saímos, o ar frio da rua bateu no meu rosto como um soco, e por um instante foi até um alívio. O cheiro de chuva anunciava que a tarde ia desabar, mas aquilo pouco me importava. Ana Paula seguiu em frente com Sofia, falando alto sobre viagens e compras. Tiago ficou para trás comigo, caminhando devagar. Ele disse apenas: "Avó, desculpa por hoje." Eu não respondi. Não porque não tivesse nada a dizer, mas porque as palavras se embaralhavam entre a mágoa e o silêncio. Chegamos ao meu prédio no bairro de Santa Cruz, e cada degrau das escadas de pedra parecia mais íngreme do que o normal. O eco dos passos de Tiago atrás de mim se misturava ao chiado do portão velho. Quando entrei em casa, o cheiro familiar de lavanda do meu quarto me trouxe uma sensação breve de abrigo, mas logo desapareceu. Tiago me abraçou, e eu senti que ele queria pedir perdão em nome dos outros. Mas não era justo. Não era dele a culpa por aquela ferida. Depois que ele foi embora, sentei-me sozinha na sala, com a máquina de costura silenciosa ao meu lado. Passei os dedos pelo pedal de ferro frio, lembrando de quantas noites virei para pagar a escola dele. O relógio da igreja bateu as horas, e o som ecoou nas paredes como se fosse um lembrete cruel. O tempo passou, e ainda assim, eu era vista como a velha pobre de sapato, rasgado. O que eu não sabia é que dali a poucos dias, a mesma cidade que testemunhou a minha humilhação também seria palco da minha vingança silenciosa. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro do café se espalhando pela cozinha e a claridade tímida entrando pela janela. As imagens da formatura ainda me assombravam, como se cada detalhe tivesse sido gravado a ferro na minha mente. O riso de Sofia, o comentário venenoso de Ana Paula, o silêncio cúmplice de Tiago, tudo vinha de novo, como se a cena estivesse acontecendo dentro da minha própria sala. Coloquei os pés descalços no chão frio e, por instinto, procurei os sapatos na beira da cama. Estavam lá, com a sola pendurada, como um lembrete cruel da vergonha. Peguei-os nas mãos e passei o dedo pela costura gasta. Pela primeira vez em muitos anos, senti que não valia mais a pena remendar. Passei o dia como sempre. Arrumei a casa, lavei roupas, preparei o almoço simples de arroz, feijão e um pedaço de peixe comprado na feira. O rádio chiava, baixo, tocando um programa de fado antigo. No entanto, cada som parecia distante, como se eu estivesse presa em uma bolha. A visita inesperada de Dona Fátima, a vizinha, trouxe um pouco de conforto. Ela entrou trazendo o cheiro de pão fresco e disse: "Célia, ouvi falar da formatura. Como correu?" Por um instante, pensei em sorrir e dizer que tinha sido lindo, mas o nó na garganta não deixou. Apenas balancei a cabeça e mudei de assunto. Não queria que a minha dor se espalhasse pela boca dos outros. 2 dias depois, Tiago apareceu na minha porta. Estava abatido, os olhos fundos, a postura encurvada. Trouxe flores do campo embrulhadas em jornal. O cheiro forte de terra úmida invadiu a sala. "Avó, eu queria falar sobre o que aconteceu", começou, sem conseguir me encarar diretamente. Coloquei as flores num jarro improvisado, uma antiga garrafa de vinho, e respondi: "Não precisamos falar disso agora, Tiago." Ele insistiu: "Mas precisamos sim. Aquilo não foi justo." O tom dele era não de indignação, e eu percebi que o peso daquela tarde também estava sobre seus ombros. Mesmo assim, o silêncio entre nós permaneceu pesado. Ele contou dos planos de procurar trabalho em Lisboa, das entrevistas que já tinha marcado. Eu ouvia, mas meu pensamento estava em outro lugar. Será que, na ausência dele, eu ficaria ainda mais vulnerável às humilhações de Ana Paula? Ou talvez aquela distância fosse a oportunidade para ele crescer sem carregar a sombra da vergonha que a família atribuía a mim. Quando ele se despediu, o abraço foi mais longo que de costume, e eu percebi que havia algo que ele não dizia. No dia seguinte, recebi uma carta registrada. O envelope trazia o carimbo de um cartório da Baixa de Coimbra. O cheiro do papel novo, misturado ao da tinta fresca, me trouxe um arrepio. Sentei-me à mesa antes de abrir. As mãos tremiam, e por um instante pensei em deixar a carta de lado, mas a curiosidade foi maior. Lá dentro, uma convocação para comparecer ao cartório em data marcada,
relativa a um processo de herança. Fiquei confusa. Não havia ninguém próximo de mim para deixar bens. Quem poderia ter lembrado de uma velha costureira como eu? Passei os dias seguintes com essa pergunta martelando na cabeça. Enquanto costurava uma barra de calça para um vizinho, o som repetitivo da agulha furando o tecido parecia marcar cada dúvida. À noite, o sino da igreja batia e me encontrava acordada, deitada no escuro, imaginando possibilidades. Seria um erro? Um engano? Ou talvez algum parente distante que eu nem lembrava mais. A ansiedade começou a corroer meu sono, mas também acendeu uma centelha. E se essa herança tivesse o poder de virar o jogo? Chegado o dia, vesti novamente meu vestido azul marinho, o mesmo da formatura. Havia em mim uma vontade estranha de confrontar o destino de frente, com a mesma roupa que tinha testemunhado a minha vergonha. Coloquei um par de sapatos emprestados de Dona Fátima, bem mais confortáveis e inteiros, e saí pelas ruas, estreitas de Coimbra. O ar frio da manhã trazia o cheiro de pão assado vindo das padarias, e as pedras úmidas do chão escorregavam sob meus pés. A cada passo, meu coração acelerava, como se eu estivesse a caminho de algo que mudaria não só meu futuro, mas também a forma como eu me via. Quando cheguei ao cartório, o ambiente tinha um cheiro misto de papel guardado e madeira encerada. As paredes altas, os móveis antigos e o som oco dos passos ecoando no corredor davam um ar solene ao lugar. O funcionário que me atendeu me chamou pelo nome com naturalidade, como se já me esperasse. Dona Célia, por favor, esta sala é para a senhora. Entrei devagar, sentindo o coração martelar contra o peito. Lá dentro, um advogado de óculos finos me aguardava, segurando uma pasta de couro. Foi então que ouvi a frase que mudaria tudo. A senhora está aqui para tratar da herança de 7 apartamentos no centro histórico de Coimbra. Por um instante, pensei que tinha escutado errado. O som das palavras do advogado ecoava na sala como se viesse de muito longe. 7 apartamentos. A palavra 7 grudou na minha cabeça como se fosse impossível de acreditar. Senti o estômago embrulhar, e o cheiro forte do polidor de madeira misturado ao pó dos arquivos me deixou zonza. Apoiei as mãos enrugadas na mesa para não perder o equilíbrio. Há algum engano? Perguntei, com a voz mais baixa do que gostaria. O advogado abriu a pasta, retirou documentos carimbados e deslizou até mim. Não, Dona Célia. Está tudo registrado. Uma herança legítima, deixada em nome da senhora. Peguei as folhas com as mãos trêmulas. O papel era áspero, a tinta ainda nítida, e meu nome completo estava ali, em letras que não deixavam espaço para dúvidas. Enquanto lia, o advogado explicou que o antigo proprietário, um senhor chamado Álvaro Martins, não tinha herdeiros diretos e havia decidido deixar seus bens a pessoas que, de alguma forma, tinham marcado sua vida. Eu o conhecera apenas de vista, cliente esporádico da costura, um homem calado que aparecia vez ou outra para arrumar a bainha das calças. Jamais imaginei que guardasse meu nome em algum lugar da memória dele. Meu coração disparava, mas ao mesmo tempo, uma onda de medo me atravessava. O que significava para uma mulher simples, de mãos calejadas, tornar-se dona de 7 apartamentos? A sala parecia encolher ao meu redor, e o barulho distante de um carro na rua lá fora era a única coisa que me trazia de volta. Assinei os papéis com a caneta pesada que me estenderam. A ponta arranhou o papel, e a cada letra do meu nome senti como se estivesse costurando uma nova vida, linha por linha. Saí do cartório com a pasta debaixo do braço, o peso físico quase menor do que o peso invisível da notícia. As ruas de Coimbra, com seu calçamento irregular e cheiro de pastel de nata saindo das confeitarias, pareciam de repente diferentes, como se me olhassem com olhos novos. Eu, que dias antes tinha sido alvo de risos por causa de um sapato rasgado, agora carregava em mãos documentos que podiam calar qualquer deboche. Mas a sensação não era de triunfo imediato. Era um misto de vertigem e incredulidade, como se o chão pudesse ceder a qualquer momento. Em casa, sentei-me à mesa, coloquei a pasta aberta diante de mim e fiquei olhando os carimbos vermelhos, como se eles pudessem me contar mais do que as palavras já diziam. Passei os dedos pelas folhas, sentindo a textura áspera, e me perguntei:
como essa revelação mudaria a forma como Ana Paula e Sofia me tratariam? Será que iriam engolir o riso de vez? Ou tentariam se aproximar fingindo um carinho que nunca tiveram? O relógio da parede marcava as horas devagar, e cada tic-tac era uma lembrança de que eu tinha uma escolha a fazer. No fim da tarde, Tiago apareceu. O cheiro de chuva impregnava a sua roupa, e ele entrou trazendo a umidade fria da rua. Contei-lhe a notícia de forma seca, sem floreios. Tiago, herdamos 7 apartamentos. Ele arregalou os olhos, deixou cair a mochila no chão e balbuciou. 7? Mas como, avó? Contei sobre o Sr. Álvaro, sobre o cartório, mostrei os papéis. Ele segurou os documentos com as mãos firmes, mas seus olhos marejaram. Eles vão enlouquecer quando souberem. Senti meu peito apertar com essa frase. Eu sabia a quem ele se referia. A mãe, Ana Paula, e a neta Sofia. Aquelas duas, que tinham feito da minha pobreza motivo de deboche, agora iriam farejar essa riqueza como lobos atrás de carne. O medo e a raiva se misturavam dentro de mim. Tiago percebeu e segurou minha mão. Avó, prometa que não vai deixar que elas te usem. A firmeza dele me trouxe um fio de coragem, mas também uma nova dúvida. Até onde eu estava disposta a ir para proteger não só os bens, mas a minha dignidade. Naquela noite, não consegui dormir. O quarto estava escuro, mas a pasta aberta na mesa parecia brilhar como se fosse uma chama. O cheiro suave de lavanda que sempre me acalmava não bastava. Repetia em silêncio as palavras que ouvi no cartório. 7 apartamentos. Eu me levantava, caminhava de um lado a outro, as tábuas rangendo sob meus pés descalços. Uma pergunta me perseguia. Seria essa herança um presente ou uma armadilha? E, acima de tudo, como eu a usaria diante da família que me havia humilhado? Na manhã seguinte, acordei com os olhos pesados, como se tivesse passado a noite inteira carregando sacos de areia. O café preto esfriava na caneca porque eu não conseguia dar mais do que pequenos goles. A pasta com os documentos permanecia aberta sobre a mesa, como um visitante que não se vai embora. O cheiro de papel e tinta parecia ter se infiltrado em toda a casa. Enquanto mexia mecanicamente no pão torrado, pensei em Ana Paula e Sofia. Sabia que não conseguiria esconder aquilo por muito tempo. Em cidades pequenas como Coimbra, as novidades correm mais rápido do que o vento. E não demorou mesmo. No início da tarde, ouvi o som das batidas fortes no portão de ferro. Era um ritmo impaciente, quase agressivo. Quando abri a porta, dei de cara com Ana Paula, os olhos faiscando, a respiração ofegante. Sofia vinha atrás, mascando chiclete, com o mesmo olhar debochado de sempre. O perfume doce e enjoativo de Ana Paula invadiu o corredor como uma nuvem sufocante. Então é verdade? Ela disparou sem sequer dizer boa tarde. 7 apartamentos, mãe? E a senhora ia esconder isso da gente? Fiquei parada por um instante, apoiada na porta, sentindo o frio do ferro contra a palma da mão. Eu não ia esconder nada. Só precisava de tempo para entender. Respondi, tentando manter a voz firme. Sofia soltou uma risadinha curta, que ecoou pelo corredor estreito. Entender? O que há para entender, vó? Agora a gente vai viver bem, né? Já estava mais do que na hora da senhora pensar na família de verdade. As palavras dela, carregadas de desprezo, caíram sobre mim como pedras. Convidei-as a entrar, ainda que contra minha vontade. O cheiro de mofo do corredor contrastava com o perfume exagerado delas, e por um momento senti vergonha da simplicidade da minha casa. Sentaram-se na sala, e Ana Paula começou a falar sem parar, como se já tivesse planejado tudo. Podemos vender 3 apartamentos de imediato, comprar uma casa melhor para Tiago em Lisboa, talvez até investir em alguma coisa. E claro, um fica comigo e outro com Sofia. Afinal de contas, somos família. Cada palavra dela era uma facada disfarçada de sorriso. Eu as observava, calada, enquanto os ponteiros do relógio de parede pareciam girar mais rápido do que nunca. A cada frase, percebia que não havia surpresa genuína, nem alegria pelo meu inesperado destino. Havia apenas fome, aquela fome que corrói qualquer afeto. Sofia, mexendo no celular sem olhar para mim, arrematou. Pelo menos agora a senhora não vai passar vergonha com o sapato rasgado. Pode comprar quantos quiser.
Foi nesse momento que senti o coração bater tão forte que quase me levantei da cadeira. Antes que eu pudesse responder, Tiago chegou. Trazia no rosto a expressão de quem já imaginava a cena que encontraria. O barulho da porta batendo atrás dele fez a sala silenciar por alguns segundos. "Mãe, Sofia, não é assim que vai ser", disse, com a voz firme e cortante. Mas Ana Paula, sem perder o fôlego, rebateu: "Você ainda é muito jovem, Tiago. Não entende como funciona. Isso não é sobre você decidir. É sobre sua avó finalmente nos dar algo em troca." Aquelas palavras, "nos dar algo em troca", ecoaram dentro de mim com um gosto amargo. Eu me vi no reflexo da cristaleira da sala. Uma velha de vestido azul marinho, com rugas que carregavam anos de trabalho, olhando duas mulheres que jamais souberam o que era sacrifício. Senti uma raiva silenciosa crescer, não pelo dinheiro, mas pela audácia de tratarem a minha vida como uma conta a ser paga. A palma da minha mão suava, e precisei esfregar nos joelhos para me acalmar. Percebi que aquele instante era um divisor de águas. Não era mais apenas sobre os apartamentos. Era sobre resgatar a dignidade que elas tinham tentado arrancar de mim. O silêncio foi quebrado pelo som metálico do sino da igreja lá fora, marcando as horas. Ana Paula levantou o olhar, impaciente, como quem aguardava minha decisão imediata. Tiago, de pé ao meu lado, esperava que eu me posicionasse. E eu sabia que não poderia mais adiar. Respirei fundo, senti o gosto amargo de ferro na boca e disse: "Vocês querem saber o que vai acontecer? Então escutem bem, porque não será do jeito que pensam." Ana Paula arqueou as sobrancelhas e cruzou os braços, como se esperasse uma concessão imediata. O cheiro adocicado do perfume dela parecia sufocar o ar da sala. "Então diga logo, mãe. O que pretende fazer? Não me diga que vai desperdiçar essa oportunidade de nos ajudar", lançou, batendo as unhas pintadas contra o braço da cadeira. Sofia, ainda mexendo no celular, ergueu os olhos e completou: "Não complique, vó. É simples. Vende e reparte. Cada um fica com a sua parte e pronto." A naturalidade com que falava, como se o que era meu já fosse delas, fez meu sangue gelar. Tiago respirou fundo e se adiantou. "Vocês estão ouvindo o que estão dizendo? Estão falando como se minha avó fosse uma caixa registradora. Ela não lhes deve nada." Ana Paula virou-se para ele com um sorriso gélido, o mesmo que já vi tantas vezes quando ela queria humilhar alguém em público. "Tiago, não seja ingrato. Tudo que sua avó tem é por nossa causa. Quem você acha que cuidou dela quando o seu avô morreu? Eu. Quem segurou as pontas quando ela estava doente? Eu." As palavras saíam afiadas, mas dentro de mim ecoava a memória de todas as vezes que lutei sozinha, sem receber sequer um telefonema dela. Minha garganta queimava, mas respirei fundo antes de falar. "Ana Paula, você não sabe metade das noites que virei costurando para que o Tiago tivesse o que comer. Não sabe quantas vezes vendi minhas próprias roupas para comprar os livros dele. Nunca te pedi nada. E agora aparece para cobrar uma dívida que não existe." O silêncio caiu pesado, só, interrompido pelo tic-tac do relógio. Sofia bufou, impaciente, e disse: "Então para que serve dinheiro se não for para a família? Vai deixar apodrecer em imóveis velhos?" As palavras dela foram como um tapa, mas ao mesmo tempo despertaram algo em mim. Levantei-me devagar, sentindo o ranger da cadeira contra o piso de madeira, e caminhei até a cristaleira. O reflexo me mostrava uma mulher cansada, mas não vencida. Abri a gaveta de baixo e retirei uma pasta menor, onde já tinha começado a organizar documentos desde o dia no cartório. Coloquei-a sobre a mesa com força suficiente para que o som seco fizesse as duas se sobressaltarem. "O dinheiro vai servir sim, mas não da maneira como vocês imaginam." Ana Paula inclinou-se para a frente, os olhos estreitos. "Está me ameaçando, mãe?" A voz dela saiu carregada de ironia, mas havia um fundo de inquietação que não passou despercebido. Sofia olhava alternadamente para mim e para Tiago, como se quisesse medir o terreno antes de atacar. Eu abri a pasta e deslizei alguns papéis para fora, deixando os carimbos oficiais à mostra. O cheiro de tinta fresca ainda impregnava os documentos. "Aqui está escrito o que vai acontecer. E não é a partilha que vocês já planejaram entre risadas.
O silêncio seguinte foi quase insuportável. Tiago manteve-se ao meu lado, com a mão no meu ombro, firme, enquanto eu encarava as duas. Por dentro, minhas mãos suavam, o coração martelava, mas a voz saiu surpreendentemente clara. Nenhum desses apartamentos será vendido para sustentar luxos. Eles serão usados para garantir o futuro do Tiago, porque ele foi o único que nunca me virou as costas. Quanto a vocês, fiz uma pausa, observando o rosto de Ana Paula endurecer. Não terão direito a nada enquanto eu estiver viva. Ana Paula explodiu, levantando-se de supetão. A cadeira arrastou-se com estrondo pelo chão. Você enlouqueceu, velha? Depois de tudo, vai nos humilhar desse jeito? O grito dela reverberou pelas paredes estreitas e... Sofia largou o celular, arregalando os olhos. Eu senti um frio percorrer minhas costas, mas não recuei. Era a primeira vez em muitos anos que me permitia enfrentar aquela filha sem abaixar os olhos. Não é humilhação, é justiça, respondi. E se dói em você ouvir isso, imagine como doeu em mim ser ridicularizada diante de todos. Sofia tentou intervir, a voz embargada. Vó, não precisa ser assim. A gente só quer ajudar. Mas a frase saiu fraca, sem convicção. O olhar dela denunciava mais medo de perder do que desejo de ajudar. Tiago, por sua vez, ergueu o queixo e completou. Ela não está sozinha. Eu vou garantir que essa decisão seja respeitada. O peso daquelas palavras trouxe uma onda de calor ao meu peito. Pela primeira vez, não me senti apenas uma velha cansada. Senti-me dona da própria história. O sino da igreja soou novamente, marcando a hora cheia, e percebi como aquele som ressoava diferente agora. Não era mais apenas um lembrete da passagem do tempo. Era o anúncio de um novo começo. As duas me olhavam, atônitas, como se não reconhecessem a mulher diante delas. Talvez não reconhecessem mesmo, porque eu também estava descobrindo essa nova versão de mim. E naquele instante, compreendi que, pela primeira vez, o peso não estava nos sapatos que eu calçava, mas na firmeza com que eu pisava o chão. Ana Paula ficou de pé no meio da sala, respirando fundo, como se buscasse palavras mais afiadas do que facas. O rosto dela estava vermelho, e o brilho nos olhos não era de lágrimas, mas de raiva contida. Então é isso? Depois de tudo, vai nos deserdar em vida? Vai se vingar da própria família? Perguntou com a voz trêmula de fúria. O silêncio que se seguiu só foi interrompido pelo barulho distante de uma panela caindo no apartamento vizinho. Eu a encarei, firme, com a sensação de que finalmente a hierarquia se invertia. Não era mais eu a encolhida diante dela, mas ela que se contorcia diante da minha decisão. Sofia, ainda sentada, parecia não saber se deveria apoiar a mãe ou tentar uma saída mais branda. Passava as mãos pelos cabelos lisos, o cheiro de spray ainda forte, e olhava para mim como quem mede um campo minado. Vó, talvez a senhora esteja magoada, mas nós somos família. Não pode simplesmente apagar isso. O tom dela era quase doce, mas por trás havia uma urgência que denunciava o verdadeiro motivo. Medo de perder o que nunca foi dela. Tiago bufou, cruzando os braços e disse: família não é só palavra dita quando convém. É presença. E vocês? Nunca estiveram. As palavras de Tiago ecoaram na sala como um trovão. Eu senti os olhos marejarem, mas não chorei. Ana Paula, no entanto, se voltou contra ele com violência. Cala a boca. Você não sabe nada da vida. Se não fosse por mim, você nem teria chegado à universidade. Tiago riu de nervoso, um riso curto e sem alegria, e respondeu: se não fosse por ela, mãe, eu não teria chegado a lugar nenhum. Foi a minha avó que segurou cada queda, cada dificuldade. A senhora nunca viu porque nunca quis ver. A tensão tornou o ar da sala denso, quase irrespirável. Eu podia sentir o suor escorrendo pelas minhas costas, apesar do frio que entrava pelas frestas da janela. Cada respiração parecia um esforço, cada palavra uma batalha. Ana Paula se aproximou da mesa, apoiou as mãos sobre os documentos e disse em tom de ameaça: pode estar tudo no seu nome agora, mas não vai ficar assim. Vou procurar um advogado. Isso não é justo. O cheiro do esmalte dela, misturado ao perfume, me enjoava. Puxei os papéis para perto de mim
com a calma de quem guarda uma peça de roupa recém-costurada, e respondi: pode procurar quem quiser. A lei também sabe reconhecer quem tem valor. O olhar dela se transformou em um misto de desdém e incredulidade. Você mudou, mãe. Virou uma velha amarga e rancorosa, disse, tentando me ferir onde achava que eu era mais vulnerável. Mas pela primeira vez, aquelas palavras não me atingiram. Era como se cada insulto fosse um fio de linha que se rompia, libertando-me de uma costura antiga que me prendia a ela. Eu apenas respirei fundo e disse: não sou amarga, sou livre. Há uma diferença que você nunca entendeu. Sofia, percebendo que a mãe não tinha mais domínio sobre a situação, se levantou devagar. O barulho do salto fino dela batendo no piso ecoou seco. Ela tentou mais uma vez. Vó, ainda dá tempo de repensar. A senhora não precisa cortar assim. Podemos estar juntas, finalmente. O tom era ensaiado, quase teatral, mas os olhos dela não escondiam a frustração. Eu apenas sorri de leve, um sorriso cansado, e respondi: estar juntas de verdade teria significado me respeitar quando eu não tinha nada. Agora é tarde. Tiago pousou a mão no meu ombro novamente, firme como uma âncora. Avó, não precisa se desgastar mais. Elas já entenderam. Ana Paula bufou, pegou a bolsa com um gesto brusco e se dirigiu à porta, seguida por Sofia. O barulho dos saltos se afastando pelo corredor foi o som de um ciclo que se fechava. Eu fiquei em pé na sala, o coração ainda acelerado, mas pela primeira vez em muito tempo, sentindo que cada batida pertencia a mim e não às expectativas dos outros. Quando a porta se fechou atrás delas, o silêncio tomou conta da casa. Era um silêncio diferente, não pesado, mas libertador. O cheiro da madeira antiga e da lavanda voltou a se impor, como se o espaço finalmente respirasse comigo. Sentei-me devagar, com Tiago ao meu lado, e percebi que a pasta de documentos já não parecia tão assustadora. Era apenas um símbolo. O verdadeiro peso tinha se dissolvido com aquela porta que se fechara, e eu sabia, no fundo, que aquele não era o fim da história, mas o início de algo muito maior. Naquela noite, depois que Ana Paula e Sofia foram embora, fiquei sentada na poltrona da sala, observando as sombras que a luz amarelada da rua projetava pelas frestas da janela. O relógio marcava quase meia-noite, e o som distante de um carro passando na rua parecia mais alto do que o normal. O coração ainda não tinha se acalmado completamente. Batia em compassos irregulares, lembrando-me de cada palavra dita horas antes. Tiago fez chá de camomila e me entregou em silêncio. O aroma suave encheu o ar, mas mesmo aquele cheiro familiar não conseguia abafar a sensação de que uma tempestade maior ainda estava por vir. Deitei-me tarde, mas o sono não veio. Fiquei a olhar para o teto, onde pequenas rachaduras desenhavam linhas que pareciam mapas de vidas que já se quebraram. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto da minha filha distorcido pela raiva, e a voz dela ecoava em minha cabeça. Vou procurar um advogado. Essa ameaça não saía da minha mente. Sabia que ela era capaz de ir adiante, não por necessidade, mas pelo simples desejo de me controlar, de mostrar que ainda tinha algum poder sobre mim. No dia seguinte, acordei com os olhos inchados, mas determinada a não recuar. Preparei meu café, o cheiro forte preenchendo a cozinha, e coloquei uma toalha nova sobre a mesa, como se pequenos gestos pudessem reforçar a ideia de que um novo ciclo começava. Tiago chegou cedo, preocupado, e perguntou se eu estava bem. Respondi que estava, mas a verdade é que havia uma inquietação latejando dentro de mim, como se cada canto da casa guardasse a expectativa do próximo ataque de Ana Paula. Não demorou para o telefone tocar. O som estridente rompeu o silêncio da manhã e fez meu coração disparar. Atendi com a mão trêmula. Era Ana Paula. A voz dela estava controlada, quase doce, mas eu reconhecia o veneno por trás de cada palavra. Mãe, não precisamos brigar. Pensei melhor e acho que podemos chegar a um acordo. Vamos marcar para conversar, só nós duas. Enquanto ela falava, eu olhava para a máquina de costura no canto da sala, silenciosa, como se ela fosse uma velha amiga me lembrando de não ceder. Respondi apenas: não, Ana Paula, não há acordo. Já decidi. Do outro lado da linha,
Ouvi um suspiro pesado, seguido de um silêncio carregado. Então veio a frase, seca, que me gelou o sangue. Se é assim, que quer? Não me responsabilizo pelo que vai acontecer. E desligou. Fiquei parada com o telefone na mão, sentindo o suor escorrer pela palma. O barulho dos vizinhos no corredor parecia distante, abafado, como se o mundo ao redor tivesse perdido nitidez. Só o aviso dela ecoava dentro de mim, e eu sabia que precisava me preparar para o que viria. Tiago entrou na sala pouco depois e viu meu rosto pálido. Perguntou o que tinha acontecido, e eu contei tudo. Ele apertou os punhos, o rosto tomado por uma mistura de raiva e medo. Avó, ela não vai parar, mas nós também não vamos recuar. Se ela tentar algo, vamos responder à altura. A firmeza dele era um bálsamo, mas também me preocupava. Eu sabia do que Ana Paula era capaz e não queria que Tiago se queimasse nessa guerra. Ainda assim, dentro de mim, uma centelha se acendeu. Talvez fosse hora de mostrar a ela que eu não era mais a mulher calada que aceitava tudo em silêncio. Passei o resto do dia em estado de alerta, ouvindo cada som com atenção redobrada. O bater de uma porta no prédio, o arrastar de móveis no apartamento de cima, até o miado de um gato na rua, me deixavam sobressaltada. À noite, sentei-me com Tiago para jantar, e enquanto o cheiro de sopa de legumes se espalhava pela cozinha, percebi que precisava agir. Não podia apenas esperar pelo próximo movimento de Ana Paula. A dignidade que eu tinha resgatado exigia também coragem. E pela primeira vez, pensei em procurar eu mesma o cartório de novo, para reforçar minha decisão legalmente. Antes de dormir, abri a janela e deixei o ar frio da madrugada entrar. O vento trouxe consigo o som distante do rio Mondego e o farfalhar das árvores. Respirei fundo, sentindo o peito arder, mas também se expandir. Não era mais apenas sobre apartamentos. Era sobre a vida que ainda me restava viver. Encostei a testa no vidro frio e prometi a mim mesma: nunca mais vou deixar que riam de mim impunemente. A partir daquele momento, eu passaria a ser dona não só dos imóveis, mas da minha própria voz. No dia seguinte, acordei decidida. O cheiro forte do café recém-passado enchia a cozinha, e pela primeira vez em muito tempo, cada gole parecia me dar fôlego para seguir. Coloquei o vestido cinza simples, amarrei o lenço azul na cabeça e peguei a pasta de documentos. Tiago insistiu em me acompanhar, e eu não recusei. Caminhamos pelas ruas estreitas de Coimbra. O barulho das pedras soltas sob nossos pés, misturado ao murmúrio das pessoas que se acotovelavam nas padarias. O vento, frio, cortava o rosto, mas havia um calor novo dentro de mim, uma determinação que não sentia desde os anos em que lutava para pagar as contas sozinha. No cartório, o ambiente era novamente silencioso, com cheiro de madeira encerada e papel guardado. O mesmo advogado me recebeu, e ao ver minha expressão séria, ajeitou os óculos sem fazer perguntas. Quero garantir que tudo esteja blindado contra qualquer contestação, disse, firme. Ele explicou as possibilidades legais, como registrar um testamento em vida, especificando exatamente quem teria acesso e quem não teria. Tiago ouvia atento, a testa franzida, como se absorvesse cada detalhe. Enquanto o advogado falava, eu lembrava do sorriso debochado de Sofia e das ameaças de Ana Paula, e sentia que cada palavra registrada seria uma linha costurada contra o desrespeito. Assinei os documentos necessários com a mesma calma de quem termina um trabalho minucioso. A caneta escorregava pelo papel, mas minha mão estava firme. Ao final, o advogado me olhou nos olhos e disse: "Agora, dona Célia, sua vontade está garantida por lei." Aquelas palavras soaram como uma música. Não era apenas sobre bens, era sobre respeito, sobre transformar a ferida da humilhação em armadura. Saí dali mais leve, embora soubesse que a reação de Ana Paula seria imediata e violenta. De fato, não demorou. Naquela tarde, quando voltei para casa, encontrei um bilhete enfiado por debaixo da porta. O papel cheirava a perfume barato, e a caligrafia era a de Sofia. "Vó, precisamos conversar. A mamãe está nervosa, mas podemos resolver. Pense em nós." Rasguei o papel em pedaços pequenos e deixei que caíssem na lata de lixo.
O som dos pedaços se soltando foi, para mim, como o fecho de um zíper. Uma decisão selada. Não haveria volta. À noite, o telefone voltou a tocar. Eu hesitei antes de atender, mas Tiago insistiu que eu o fizesse. Era Ana Paula, a voz mais baixa, mas carregada de rancor. Então é isso? Vai me excluir de vez? Vai fazer de conta que eu nunca fui sua filha? A pergunta veio carregada de teatralidade, mas por trás havia um desespero quase palpável. Respondi com calma, o coração acelerado. Filha, eu nunca quis te excluir da minha vida, mas você se excluiu quando escolheu rir da minha pobreza. Agora, só estou protegendo o que é meu. Do outro lado, o silêncio pesado. Em seguida, um clique seco. Ela desligou. Fiquei de pé junto à janela, olhando as luzes amareladas refletidas nas pedras molhadas da rua. O som distante do mondego, batendo contra as margens, chegava suave, como um lembrete de que a vida seguia, apesar da guerra dentro de casa. Pensei no quanto tinha suportado calada por anos, e como, agora, cada palavra que eu dizia parecia ter um peso que nunca teve antes. Era como se a velhice, em vez de me enfraquecer, tivesse me dado a coragem de não abaixar mais os olhos. Tiago aproximou-se, pousou a mão no meu ombro e disse: Avó, estou contigo em tudo. Se ela tentar alguma coisa, vamos enfrentar juntos. O calor daquela mão firme me trouxe lágrimas aos olhos, mas lágrimas de alívio, não de tristeza. Abracei-o forte, sentindo o cheiro da roupa ainda úmida da chuva, e pensei que, no fundo, essa herança não era apenas de tijolos e paredes. Era a chance de garantir que Tiago nunca passaria pela humilhação que eu passei. Antes de dormir, sentei-me mais uma vez diante da máquina de costura. Passei a mão pelo ferro frio, lembrando de quantas vezes tinha consertado peças para Ana Paula, sem ouvir sequer um "obrigada". O zumbido do pedal parecia ainda ecoar na minha mente, mas agora era diferente. Não era som de submissão, era som de resistência. Fechei os olhos e percebi que pela primeira vez em muitos anos, eu estava costurando não um vestido, mas a minha própria liberdade. Os dias seguintes foram marcados por uma estranha calmaria, mas eu sabia que era apenas o silêncio que antecede a tempestade. As manhãs ainda começavam com o cheiro de café forte e o tilintar das xícaras na cozinha, mas havia algo no ar que denunciava o clima de ameaça. A cada vez que o telefone tocava ou que alguém batia ao portão, meu coração disparava, como se esperasse o próximo ataque de Ana Paula. Os vizinhos, discretos, já cochichavam nos corredores. Senti os olhares curiosos quando fui à padaria comprar pão, como se todos já soubessem da herança e esperassem para ver o desenrolar da novela. Uma tarde, enquanto regava as plantas do quintal, ouvi o som abafado de duas vizinhas conversando atrás do muro. Dizem que a filha está furiosa, que vai processar a própria mãe. A outra respondeu quase sussurrando: É sempre assim. Quando entra dinheiro no meio, a família se rasga. Fingi não ouvir, mas as palavras pesaram. O cheiro da terra molhada, que antes me acalmava, naquela hora trouxe apenas a lembrança amarga de que a minha dignidade virara assunto público. 2 dias depois, a confirmação chegou. Recebi uma notificação judicial entregue por um oficial de justiça, um homem sério, de voz baixa. O papel tinha cheiro de tinta fresca e carregava em letras frias a ameaça que eu já imaginava. Ana Paula tentava contestar a herança. Tiago leu em voz alta, os olhos faiscando de indignação. Isso é absurdo, avó. Ela não tem nenhum direito. Eu assenti em silêncio, mas por dentro senti uma pontada de dor. Não pela disputa, mas por perceber até onde minha filha estava disposta a ir apenas para me ferir. Naquela noite, a casa parecia maior e mais fria do que nunca. O vento batia contra as janelas, trazendo um assobio constante que me impedia de dormir. Caminhei descalça pela sala, ouvindo o ranger do piso de madeira, e pensei em todas as vezes que costurei roupas para Ana Paula quando era criança, remendando para que ela não passasse vergonha na escola. Lembrei das noites em que ela dormia tranquila enquanto eu costurava até sangrar os dedos, e agora ela me tratava como inimiga. O nó na garganta quase me sufocou. Tiago, percebendo meu estado, insistiu em agir. Avó, vamos nos antecipar.
Quero que a senhora vá comigo ao advogado. Vamos responder à altura. Eu hesitei, com medo de prolongar ainda mais o conflito, mas a firmeza nos olhos dele me convenceu. No dia seguinte, fomos juntos ao escritório indicado por um amigo dele. O cheiro de papel novo e couro das cadeiras, misturado ao aroma de café recém-passado, me fez sentir como se estivesse em outro mundo. O advogado, um homem de fala calma, explicou que o caso de Ana Paula não tinha fundamento, mas que era importante mostrar força desde o início. Assinei mais documentos, dessa vez com a consciência plena de que estava armando minha defesa. Cada assinatura parecia uma costura firme em um tecido espesso, impossível de ser rasgado. O advogado falou sobre prazos, sobre respostas formais, e Tiago anotava tudo com atenção. Eu apenas observava, tentando me manter ereta, mesmo com o peso invisível que carregava nos ombros. Quando saímos de lá, senti uma estranha mistura de alívio e tristeza. Era necessário, mas nunca. Imaginei que um dia estaria frente a frente com a minha própria filha num tribunal. Naquele mesmo fim de tarde, ao voltar para casa, encontrei na caixa de correio uma carta anônima, escrita à mão. O papel tinha cheiro de cigarro e as letras eram trêmulas. Dona Célia, cuidado. Estão dizendo que a senhora não vai aguentar a pressão. Não se deixe enganar. Li várias vezes, tentando identificar a caligrafia, mas nada parecia familiar. Guardei a carta na gaveta da mesa, como quem guarda uma prova, secreta de que havia mais gente torcendo para que eu cedesse. Sentei-me na poltrona, exausta, e deixei que o silêncio da noite se espalhasse pela sala. O sino da igreja soou ao longe, marcando as 9 horas, e cada badalada parecia um aviso de que o tempo corria rápido. O cheiro de lavanda do quarto chegou até a sala, trazendo uma lembrança de calma, mas não o suficiente. Olhei para Tiago, que me observava em silêncio, e disse: "Eles podem até tentar me derrubar, mas não vão conseguir. Já perdi. Demais para ainda perder a mim mesma." Ele sorriu, com os olhos marejados, e nesse instante percebi que, apesar da guerra, eu não estava sozinha. As semanas seguintes foram um turbilhão. Cada dia parecia trazer uma nova provocação de Ana Paula. Os vizinhos já não disfarçavam a curiosidade, e sempre que eu descia para comprar pão, sentia os olhares atravessados, acompanhados de cochichos abafados. Era como se minha vida tivesse se transformado em espetáculo público. O cheiro de pão fresco da padaria, que antes me trazia paz, agora carregava também a sensação de julgamento. Tiago, firme, me acompanhava em quase tudo. O simples gesto dele de carregar a sacola já bastava para me lembrar que eu ainda tinha alguém do meu lado, alguém para quem eu era mais do que um fardo ou um símbolo de riqueza inesperada. Um dia, recebi a primeira intimação formal. O envelope era grosso, pesado, e tinha um cheiro de tinta e poeira que me causou náusea. Sentei-me à mesa e abri com cuidado, as mãos trêmulas. As palavras jurídicas eram frias, mas o recado era claro. Ana Paula alegava que eu não tinha condições mentais para administrar os bens. Li a frase várias vezes, e cada repetição foi como uma agulhada direta no peito. Minha própria filha, a quem dediquei tantas noites de sacrifício, tentava me pintar como incapaz. Fechei os olhos e lembrei das vezes em que costurei vestidos para ela, das noites em que segurei sua febre quando criança. E agora, esse era o retorno. Tiago pegou o documento das minhas mãos, leu em silêncio e depois o bateu contra a mesa com força. "Isso é baixo demais, avó. Eles não vão ganhar." O olhar dele queimava de indignação, mas o meu corpo inteiro tremia. A humilhação da formatura parecia pequena perto da acusação que agora eu enfrentava. Ser chamada de incapaz era como arrancar de mim não apenas os bens, mas a própria identidade. O cheiro de lavanda do meu quarto não conseguia me acalmar naquela noite. Tudo o que sentia era o peso da injustiça, sufocando cada canto da casa. No tribunal, algumas semanas depois, a cena foi ainda mais dolorosa. Entrei acompanhada de Tiago, e o som dos saltos ecoando no piso frio me fez lembrar cada passo da caminhada até ali. O cheiro de desinfetante misturado ao de papel guardado tomava conta do ambiente. Vi Ana Paula de longe, bem arrumada, com o cabelo preso
e um sorriso frio no rosto. Sofia estava ao lado dela, com o mesmo ar confiante. Por um instante, meu corpo inteiro quis recuar, mas o aperto, firme da mão de Tiago, me manteve de pé. Quando chamaram meu nome, caminhei até a frente com as pernas pesadas como chumbo. A voz do juiz soou firme, perguntando se eu compreendia o processo. Respondi que sim, olhando diretamente para ele, mesmo que por dentro minha garganta estivesse seca. Quando me deram a palavra, contei sobre minha vida de costura, sobre como havia administrado sozinha cada centavo, cada esforço, para criar o meu neto. As palavras saíam lentas, mas carregadas de verdade. O silêncio no tribunal era absoluto, apenas quebrado pelo som da caneta do escrivão anotando. Ana Paula, por sua vez, fez seu papel de acusadora. Disse que eu não estava em condições de gerir imóveis, que era vulnerável, que corria o risco de ser enganada por qualquer um. Cada frase dela era um punhal enfiado, mas algo mudou em mim. Não me encolhi. Olhei para ela, firme, e pensei em todas as vezes que abaixei a cabeça no passado. Não mais. O advogado que Tiago contratou pediu a palavra, apresentou os documentos que já havíamos registrado e reforçou que eu estava lúcida e consciente. A tensão era palpável, o ar parecia denso, como se todos respirassem ao mesmo tempo. Na saída da audiência, senti minhas pernas bambas, mas também uma estranha serenidade. O sol de fim de tarde batia nas pedras antigas da cidade, e o cheiro de castanhas assadas chegava da esquina. Ana Paula passou por mim sem dizer nada, apenas me lançou um olhar de ódio. Sofia a seguiu, mas olhou rapidamente para trás, e vi, por um breve instante, algo que parecia dúvida em seus olhos. Talvez uma rachadura começasse a se abrir. Tiago me abraçou, o cheiro da roupa impregnada de fumaça das castanhas grudando em mim, e disse: "Está vencendo, avó. Só de ter enfrentado, já está vencendo." De volta em casa, sentei-me na poltrona e fechei os olhos. O barulho da máquina de costura silenciosa no canto parecia me chamar, como se quisesse que eu recordasse quem sempre fui. Passei os dedos pelo pedal frio, e uma lembrança veio. A primeira vez que ensinei Tiago a costurar um botão, quando ele ainda era pequeno. Sorri sozinha. Não importava o que Ana Paula dissesse ou fizesse, eu tinha provas vivas de que minha vida não era desperdício. E se ela me chamava de incapaz, bastava olhar para o homem que Tiago se tornara para entender que eu era, sim, plenamente capaz. Os dias que se seguiram à audiência foram pesados como chumbo. Eu tentava manter a rotina, preparar meu café de manhã, ouvir o sino da igreja às horas certas, costurar pequenas encomendas dos vizinhos. Mas por dentro, havia um tremor constante. Cada barulho do portão me fazia pensar que seria mais uma intimação, mais um golpe da parte de Ana Paula. Tiago me visitava todos os dias, trazendo notícias do processo, e o simples som da voz dele me dava fôlego. Ainda assim, a dor de ser acusada pela própria filha não saía da minha pele. Era como um perfume ruim que se entranha e não desaparece. Uma tarde, ao voltar da feira com um saco de legumes, encontrei Ana Paula encostada no portão da minha casa. O rosto dela estava marcado pela pressa e pela raiva, e o cheiro forte de cigarro que trazia impregnava o ar. "Precisamos conversar", disse, sem pedir licença. Eu segurei firme a sacola, o peso dos tomates e batatas forçando meus dedos, e respondi com frieza: "Aqui não é lugar para conversa." Mas ela insistiu, os olhos faiscando. "Vai deixar mesmo que os vizinhos falem que está processando a própria filha? Vai preferir a vergonha pública?" Aquela fala foi como um soco. Não bastava tentar me tirar o que era meu. Agora ela jogava com a arma do escândalo social. Eu respirei fundo, o cheiro de terra dos legumes se misturando ao de cigarro, e respondi com calma: "A vergonha não é minha, Ana Paula. É sua, por querer arrancar da própria mãe o que ela conquistou." Ela cerrou os punhos, mas não disse mais nada. Saiu apressada, os saltos batendo no calçamento como marteladas. Fiquei ali parada, com a sacola pesando, mas com o peito mais leve por finalmente ter dito o que precisava. Naquela noite, Tiago veio jantar comigo. Fiz uma sopa de couve, o cheiro forte do caldo enchendo a cozinha. Contei a ele sobre o encontro com Ana Paula, e os olhos dele se encheram de raiva. "Avó, ela está desesperada porque sabe que perdeu.
Mas cuidado, ela ainda vai tentar mais. Eu assenti, mexendo devagar a sopa na panela, o vapor subindo e umedecendo meus óculos. No fundo, eu sabia que ele tinha razão. Ana Paula não iria aceitar a derrota de forma silenciosa. E realmente não aceitou. 2 dias depois, encontrei um recado colado na porta da igreja, escrito em letras grandes. Célia de Medeiros virou as costas para a própria filha. O papel cheirava a cola barata, e a tinta ainda fresca manchou meus dedos quando o arranquei. Senti o estômago embrulhar. Era Ana Paula tentando manchar meu nome na comunidade, usando a arma mais cruel, a fofoca pública. As senhoras que saíam da missa cochichavam, e eu sabia que a semente da dúvida já estava sendo plantada. Voltei para casa cabisbaixa, mas lá encontrei um presente inesperado. Dona Fátima, minha vizinha, tinha deixado na porta um pão caseiro ainda quente. O cheiro delicioso da massa recém-assada me arrancou um sorriso. Havia também um bilhete curto. Não ligue para maldades, Célia. Quem conhece a senhora sabe da verdade. Segurei o papel com as mãos trêmulas e chorei em silêncio. Nem todos estavam contra mim, e esse apoio simples era mais valioso do que qualquer título de propriedade. Na semana seguinte, outra audiência foi marcada. O tribunal estava novamente cheio, o ar impregnado de poeira e desinfetante. Ana Paula parecia ainda mais dura, com roupas elegantes e olhar de aço, mas algo nela começava a denunciar desgaste. O cansaço nos olhos, o tom de voz menos seguro. Sofia, ao lado, parecia inquieta, mexendo-se na cadeira, evitando me encarar diretamente. Quando foi minha vez de falar, contei com calma sobre os anos de luta, as noites de costura e sobre como sempre vivi com dignidade. Minha voz saiu embargada, mas não vacilou. O silêncio na sala foi tão profundo que se podia ouvir o ranger das cadeiras. Na saída, o sol forte de Coimbra cegava os olhos. Senti o calor bater no rosto e o cheiro de castanhas assadas novamente invadir o ar. Tiago me abraçou com força, quase me levantando do chão. Avó, hoje foi diferente. Eles ouviram você. Ouviram de verdade. Eu sorri, ainda com as lágrimas escorrendo, e percebi que, independentemente da decisão final do juiz, eu já havia reconquistado algo que ninguém poderia me tirar: a minha própria voz. Poucos dias depois daquela audiência, acordei com o som insistente da campainha. O sol ainda mal tinha aparecido, e a claridade fraca entrava pela janela. Abri a porta com o coração acelerado e encontrei Sofia, sozinha, com os olhos inchados de choro. O perfume adocicado que sempre usava agora parecia enjoativo, misturado ao cheiro de cigarro impregnado no casaco. Vó, preciso falar com a senhora, disse, a voz embargada. Hesitei por um instante, mas acabei deixando que entrasse. A sala ficou pequena com o silêncio pesado que nos envolveu. Sofia se sentou na poltrona, as mãos nervosas mexendo no celular, mas sem coragem de olhar para mim. A mamã está fora de si. Fala em não parar até a senhora ceder. Mas eu não sei se quero continuar nisso. O tom dela era vacilante, como se tentasse medir minhas reações. Eu a observava em silêncio, lembrando de quando ainda era criança, e corria pela minha cozinha pedindo bolinhos de chuva. O contraste entre aquela menina e a jovem diante de mim, perdida entre a ambição da mãe e a própria consciência, apertou meu peito. Por que veio até aqui, Sofia? Perguntei, minha voz calma, mas firme. Ela baixou os olhos e respondeu, porque eu vi como a senhora falou no tribunal. Vi que não está louca, nem incapaz como a mamã diz. A senhora está mais lúcida do que nunca. E talvez eu não queira ser parte dessa guerra. As palavras me atingiram como um sopro inesperado. Havia uma rachadura real naquela muralha de hostilidade. E por um instante, pensei se ainda seria possível resgatar algum laço. Mas não me iludi. Olhei bem nos olhos dela e disse, Sofia, eu não quero inimigos dentro da minha família, mas também não vou aceitar ser usada. Se veio aqui esperando perdão imediato, saiba que o respeito precisa ser reconstruído, não imposto. Ela mordeu os lábios e uma lágrima solitária escorreu pelo rosto. O cheiro de lavanda da casa pareceu contrastar com a tensão do momento, criando um ambiente de honestidade quase dolorosa. Antes de ir embora, Sofia hesitou na porta. Talvez um dia a senhora me perdoe,
disse, a voz baixa. Mas eu não posso controlar a mamã. Eu a acompanhei até o portão e vi seus passos apressados sumirem na rua molhada pela garoa. Fechei a porta devagar, o som do ferrolho ecoando no corredor, e percebi que aquela visita tinha plantado uma semente. Se floresceria em arrependimento verdadeiro ou apenas em mais manipulação, só o tempo mostraria. Na mesma tarde, o telefone tocou novamente. Era o advogado avisando que a sentença estava próxima. O julgamento final seria em poucos dias. Senti o chão estremecer sob meus pés. O cheiro forte do café que eu havia acabado de passar parecia perder a força diante da notícia. Aquele seria o momento de definição. Ou minha dignidade seria reconhecida de vez, ou Ana Paula teria sucesso em me manchar. Tiago, ao ouvir, segurou minhas mãos e disse: Avó, não tenha medo. Já vencemos. Só falta o juiz confirmar. A espera foi longa. Cada hora parecia um fardo. Passei os dias organizando gavetas, limpando a casa, tentando ocupar o corpo para que a mente não me traísse. A máquina de costura voltou a funcionar. Não por necessidade, mas como uma forma de me manter em pé. O barulho ritmado da agulha no tecido era um lembrete de quem eu sempre fui. Resistente, paciente, capaz de transformar restos em algo novo. Enquanto costurava uma velha colcha, pensei em como minha vida tinha sido isso. Unir pedaços, remendar dores, criar beleza onde só havia falta. Finalmente, o dia da sentença chegou. O tribunal estava cheio novamente, e o ar impregnado de poeira e nervosismo. Ana Paula entrou primeiro, altiva, mas com olheiras profundas. Eu a segui, com Tiago ao meu lado. Cada passo sobre o piso frio ecoava em meus ouvidos como o bater de um tambor. O juiz já nos esperava, a pilha de documentos à frente, e o silêncio pesado da sala só aumentava a tensão. O cheiro de madeira encerada parecia mais forte do que nunca, como se até as paredes aguardassem a decisão. O juiz iniciou a leitura com a voz firme, o som ressoando pelas paredes altas como se cada palavra fosse gravada no ar. Após a análise dos documentos e depoimentos, fica evidente que Dona Célia de Medeiros possui plena capacidade de gerir seus bens. Meu coração disparou e senti as lágrimas arderem nos olhos antes mesmo do fim da sentença. As alegações apresentadas pela parte da filha, Ana Paula, são improcedentes e não encontram respaldo legal. Aquelas palavras foram como um sopro de vida. O silêncio absoluto que tomou a sala me permitiu ouvir apenas o som do meu próprio coração martelando. Olhei de relance para Ana Paula. O rosto dela, antes tão seguro, agora se contraía em incredulidade. Os lábios se moveram como se buscassem uma resposta, mas nada saiu. Sofia, ao lado, tinha os olhos marejados, mas não ousou encará-la. Tiago apertou minha mão com força, o calor dele me ancorando naquele momento. O cheiro de papel e desinfetante do tribunal já não parecia sufocante. Agora, era apenas cenário de uma vitória silenciosa que não precisava de aplausos. Quando o juiz encerrou a sessão, levantei-me devagar, cada movimento carregado de dignidade. O som dos saltos de Ana Paula ecoou apressado em direção à saída, mas não houve confronto. Ela passou ao meu lado, me lançou um olhar de puro ódio e saiu sem dizer nada. Eu não precisei responder. A sentença já havia falado por mim. Sofia.